Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional, aqui pela TV Rede Paulista. Hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o vereador pelo PSDB de São Paulo, Mário Covas Neto, também presidente do Diretório Municipal do PSDB. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é o diretor-presidente da TV Rede Paulista, Otávio Funes. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF e o 22 da NET. Para saber os acontecimentos do dia a dia de Jundiaí e região, acesse o nosso portal tvredepaulista.com.br. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta já. Olá, está no ar o programa Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o vereador pelo PSDB de São Paulo e também presidente do Diretório Municipal de São Paulo, do PSDB da capital paulista, Mário Covas Neto. Vereador, boa noite, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Observatório Regional. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, num ambiente fora da cidade de São Paulo, coisa que é raro para quem é vereador na cidade, não é? Otávio Funes, boa noite, obrigado também pela presença, participação aqui no programa desta noite. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Queria agradecer a presença do vereador, que muito nos honra, sobretudo pelo que o senhor colocou. É uma visita realmente fora do ambiente onde o senhor diretamente faz política, o que ainda nos deixa mais satisfeitos. E eu agradeço mais uma vez o convite, sempre um prazer imenso participar. Bom, vereador, o senhor foi eleito recentemente, no último dia 31 de maio, como presidente do Diretório Municipal do PSDB de São Paulo, e o senhor, em seu discurso, disse o seguinte, que é um novo momento para o PSDB paulista. Então eu lhe pergunto por que dessa fala, por que o senhor sente que esse é um novo momento para o PSDB? Por duas razões. Primeiro que o PSDB sempre polarizou a política na cidade, desde há muito tempo, com o PT. O PT vem muito desgastado na administração da cidade, portanto, eu acredito que o PSDB será uma opção forte para a alternativa de poder o ano que vem. O outro lado é de que, desde a formação do PSDB, a coisa de 27 anos atrás, em todas as eleições na capital, nós tivemos, à exceção de uma, em que o Fábio Feldman foi candidato, todas as outras eleições, ou o Geraldo Alckmin ou o José Serra foram os candidatos. E eles não serão nesta eleição. Então nós teremos uma candidatura nova no PSDB, que terá que ser construída. Não é uma candidatura óbvia, como das outras vezes, em que você já largava com um candidato com potencial e com chances reais de ganhar a eleição, e agora a gente tem que construir essa candidatura. Essa é a novidade. Mas eu tenho muita convicção de que quando o eleitor tomar conhecimento que aquele é o candidato apoiado pelo governador Geraldo Alckmin, pelo José Serra, pelo Aécio Neves, pelo Aloysio, enfim, pelas pessoas que compõem o time do PSDB, ele naturalmente vai ganhar força e se tornará um candidato viável a disputar a eleição. Se ele vai ganhar ou não, aí vai depender um pouco da empatia dele com o eleitor, das convicções, ou da convicção, do convencimento que ele pode dar ao eleitor, da capacidade de realização daquilo que ele se propõe a fazer. Bom, o vereador, o que muito se discute hoje é o seguinte, a questão de novas lideranças dos partidos. E nesse ponto, agora, o PT tem o prefeito na capital paulista, na cidade de São Paulo, que é o Fernando Haddad, ou seja, ele tenta uma reeleição.
Aí você tem outros já conhecidos que já tentaram, inclusive para outros cargos, como por exemplo o Russomano, para governo do Estado, a própria Marta Suplicy, que deixou o Partido dos Trabalhadores, enfim, senadora, que também já foi prefeita, e aí fica essa pergunta que todo mundo se faz: quem será o candidato do PSDB? Agora, diante das pesquisas, e a última divulgada, que foi do Paraná Pesquisas, o Russomano está bem à frente, hoje intenções de voto com 40 pontos, né, 40%, depois a Marta, e o atual prefeito da cidade, o Haddad, em terceiro lugar. Até o Chalita, Estado e do PSDB, o André Matarazzo como possível candidato com 5%. Seria interessante para o PSDB já definir logo então o candidato, até por exposição, tendo em vista que o próprio candidato que hoje lidera a pesquisa, o Russomano, está quase o dobro de votos, né, intenções de votos, acima do atual prefeito, o Haddad. Então, esse tempo onde os partidos trabalham a candidatura do candidato, até que ponto lançar muito antes pesa a favor e também segurar um pouco pesa contra? Olha, pesquisa é um retrato do momento, né? É aquilo que as pessoas imaginam naquele momento em que foram entrevistadas. Nós estamos há mais de um ano do pleito. Muita coisa vai acontecer daqui até lá. Nós temos uma situação hoje de uma investigação a nível nacional, de Lava Jato, etc., cujas consequências nós ainda não sabemos quais serão. Se houver envolvimento da Presidente da República, se houver envolvimento, um maior envolvimento de personagens que hoje não estão ainda envolvidos diretamente, isso tem um reflexo, certamente. O desempenho da economia é um outro reflexo. No embate eleitoral, por isso que a gente percebe em muitas eleições, as pesquisas vêm numa constante até começar o programa eleitoral, aí no programa eleitoral há as mudanças. Porque aí os eleitores conhecem todos os candidatos e podem fazer a sua opção. Então, para nós do PSDB, a gente sabe que seja o André Matarazzo, seja um outro candidato, qualquer um deles vai começar com um patamar muito baixo. A nossa ideia é de que a gente lance uma candidatura até o começo do ano que vem, para ter um tempo maior de exposição e aí o eleitor, de fato, saber que aquele é o candidato do PSDB. Agora, o que chama a atenção, e muita gente tem dito isso também, vereador e Otávio, é o seguinte, que no atual momento a oposição não está fazendo esforço para conseguir votos. Tamanha rejeição de quem está no governo. Isso no âmbito federal e também municipal. Eu aproveito e pergunto o seguinte, vereador, em cima do que o Leandro colocou. A decisão, essa movimentação de determinado candidato sair muito forte num tempo muito grande antes da eleição, ela tem se tornado cada vez mais natural. E o próprio Russomano é um caso desse. A gente lembra de outros casos. Ao contrário, o Celso Pitta foi feito também muito próximo e houve apoio da legião. A decisão do PSDB em relação a uma candidatura de um nome ainda não, enfim, conhecido como um Alckmin ou um Serra, ela vem de encontro com esse momento de desgaste do atual governo? Ou isso aconteceria ainda que houvesse um alto índice de aceitação do prefeito atual? Isso iria acontecer? É um movimento natural? Eu acho que é um movimento absolutamente natural. Tá. O governador Geraldo Alckmin está no meio do seu mandato, não haveria como ele sair de ser governador para ser candidato a prefeito. Acho que o senador José Serra, que também acaba de passar pelo pleito, está no primeiro ano do mandato de 8. Não faz muito sentido ele ser convocado para ser prefeito em São Paulo. Não, eu acho que a política que ele desenvolve é uma política de âmbito nacional, não é de âmbito local. Perfeito. Então me parece que o PSDB teria, em qualquer circunstância, a escolha de uma alternativa diferente desses dois. E acho também que é preciso que o PSDB recicle um pouco os seus quadros. O PSDB tem uma bancada enorme de deputados federais, estaduais, prefeitos. Ele tem quadros para poder disputar as eleições. Ele não precisa sempre recorrer aos mesmos candidatos para poder ganhar um pleito.
Eu dou o exemplo do próprio Haddad. O Haddad também começou... Sem dúvida, sem dúvida. Começou muito baixo e acabou ganhando a eleição. Apesar de um momento muito mais propício Exato. no âmbito federal Sim. do Partido dos Trabalhadores naquele Sim, momento, né? sim. É evidente que é mais fácil emplacar um candidato no momento... Mas isso o reflexo pode ser visto também, essa questão de momento, porque a eleição foi em 2012 e já em 2014, e olha só a votação do Padilha para Exato. governo. Exato. Mas eu acho que o eleitor é interessante aqui, pelo menos o eleitor paulista, ele tende a fazer uma compensação. Nós nunca tivemos uma situação em que tivesse o mesmo partido no governo federal, no estadual e no municipal, na capital. Não existe isso. Normalmente, o que o eleitor faz é o seguinte: tá, eu vou fazer uma compensação porque um vai ficar vigiando o outro. Vamos colocar os ovos na mesma cesta. Exatamente. Eu acho que é um pouco por aí. Se bem que hoje há um desgaste tão aprofundado do PT no âmbito nacional e na cidade de São Paulo é um negócio muito forte isso. A reação das pessoas contrária sempre foi uma reação muito forte contra a classe política de uma maneira geral. Mas hoje o viés contra o PT é muito intenso, muito forte. Até pelo fato que agora até a inflação, né? As pessoas estão sentindo no bolso, então isso tem revoltado demais, e assim, num curto espaço de tempo. O governo tem 7 meses, quer dizer, então é uma situação bastante complicada. Você não está na metade de um governo. Estou falando do âmbito federal, quer dizer, você está num comecinho de um governo, e essa é uma situação que a população se revoltou bastante. E olha só, ainda falando do prefeito Haddad, dessa situação, do sentimento das pessoas, 68,8%, quase 70%, dos moradores da capital desaprovam o governo dele. Apenas 28% aprova, 3% não souberam responder. É um número muito forte de rejeição também à atual administração do prefeito. Então, quer dizer, nós temos o quadro nacional que influi no processo, mas o quadro local, ele talvez seja mais até importante do que o Até do que porque nacional. está ali, né? Exato. E ele, de fato, vem fazendo uma administração que é frustrante para o eleitor paulistano, frustrante. A prefeitura ela tem se mostrado cada vez mais tomando medidas improvisadas, sem planejamento, há uma série de coisas, enfim, a gente até pode escorrer um pouco dos problemas que têm acontecido lá, mas fundamentalmente a falta de planejamento e um pouco da soberba de achar que tudo que ele está fazendo é que está certo. Bom, programa Observatório Regional faz uma rápida parada, mas não sai daí, a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o vereador pelo PSDB de São Paulo e presidente do Diretório Municipal do PSDB, Mário Covas Neto. Vereador, no outro bloco a gente falou bastante sobre números da corrida à Prefeitura de São Paulo, agora também questões de âmbito nacional. Essa mesma pesquisa, esse mesmo instituto também fez na cidade de São Paulo sobre intenção para presidente. E hoje, também sem esforço algum, o Aécio ganha, a Dilma aparece a Marina, o Aécio em primeiro com 35%, depois a gente tem Marina e o Lula. Quando põe o governador Alckmin na disputa, a situação se inverte, fica a Marina, Alckmin e o Lula, com números bem próximos, né? Esse pode ser um reflexo de uma exposição muito grande ainda dos efeitos da última campanha presidencial, essa diferença do governador Geraldo Alckmin para o Aécio Neves. Se pergunta até por quê. Nessa última eleição para governador, isso nunca tinha ocorrido no país. São 646 municípios no estado de São Paulo, e o Alckmin só não ganhou em um, que foi em Hortolândia. Então ele teve 99,8%. Isso nunca havia ocorrido. E aí mostra uma diferença... Ele ganhou no primeiro turno. No primeiro turno, sim. Mas aí essa diferença hoje do Aécio para ele é algo até que a gente não imaginava, tamanha a aprovação dele naquela eleição para governador, que foi no ano passado.
Isso pode mostrar também que o Alckmin precisa melhorar em algumas circunstâncias. A questão da crise hídrica pode estar afetando também a visão do eleitorado em cima do governador? Pode, mas eu acho que não é isso. O que eu acho é que a pesquisa é nacional. Ela não é circunscrita ao estado de São Paulo. Se você fizer circunscrito ao estado de São Paulo, certamente o resultado não será o mesmo. Veja, você vem numa campanha eleitoral ano passado para presidente da República em que esses candidatos foram colocados, à exceção do Lula, que é um nome que vem com dois mandatos de presidente da República, bem aprovado, etc., fez sucessor, enfim, é um nome nacional. No caso do governador Geraldo Alckmin, ele é um nome basicamente muito falado no âmbito do estado de São Paulo. Ele foi candidato há muito tempo atrás a presidente da República. Ou seja, a exploração do nome dele como eventual candidato demanda um pouco mais de tempo para ter uma aceitação no âmbito nacional. Eu vejo dessa forma. Eu não vejo como sendo que ele tenha diminuído os índices de aprovação aqui em São Paulo. Não. Eu vejo que nacionalmente ele ainda precisa trabalhar caso venha a ser o candidato do PSDB. Lembrando, Leandro e vereador, que o Alckmin teve um desempenho, apesar de não vencer aquela eleição, absolutamente admirável quando no confronto com o Lula na reeleição do presidente Lula. Foi um resultado até, de certa forma, inesperado, sobretudo o Lula vindo de uma boa aprovação. Então me parece que a exposição do Geraldo em âmbito nacional, quando feita, gera um resultado bastante satisfatório. Eu acho que isso ainda está muito longe, né? Se a gente está avaliando que a eleição de prefeito, que é o ano que vem, muita coisa pode acontecer, imagine daqui a 3 anos, 4 anos, sei lá, não sei. A minha sensação é de que, no caso do PSDB, ele está bem colocado, ele tem 2 bons candidatos para ser, pelo menos 2 bons candidatos para ser um concorrente futuro. Acho que as melhores condições daqui a 4 anos serão mais do governador Geraldo Alckmin do que do presidente Aécio Neves. O Aécio perdeu a eleição basicamente porque perdeu em Minas. Se ele tivesse ganho em Minas, talvez a situação hoje não fosse essa da Dilma estar lá na presidência da República. Então, eu acho que ele precisa reconquistar aquele território perdido lá. Então, me parece que ele vai acabar sendo convocado para ser governador em Minas. E Pimentel já está também fazendo a parte dele. Exato, está ajudando lá também. E, por outro lado, o governador aqui acaba de vir de uma reeleição, que, portanto, ele não pode ser candidato. É natural que ele saia do governo, se ele quiser continuar na vida pública, se candidatando a alguma coisa. Então, o processo parece ser muito mais a favor do processo político interno do PSDB, muito mais a favor do Geraldo Alckmin do que do Aécio. Mas é óbvio que lá na adiante, o partido quer ganhar a eleição. Ele vai observar o candidato que tem maior chance de ganhar e vai querer escolher ele. É assim que normalmente acontece. Mas eu acho que ainda é precipitado. Eu não vejo questões locais como sendo importantes no resultado dessa pesquisa. Bom, o senhor, líder do PSDB, presidente do diretório do PSDB de São Paulo, qual a visão que o senhor tem hoje da presidente Dilma? O senhor imagina o que para daqui 3 anos e meio? Que será ainda a presidente Dilma Rousseff? Difícil, viu? As coisas estão indo num rumo que bem difícil. Se for, nós vamos estar numa situação ainda mais grave, porque ela hoje vive refém do Congresso, ela vive refém ela vive refém do próprio partido. Ela não tem base mais no Congresso Nacional, portanto ela não consegue fazer as reformas, ou não consegue fazer a reforma com profundidade. Não fazendo a reforma, a política econômica continua ruim, ou mais vai se agravando. Havendo a política se agravando, a política econômica se agravando, perde apoio popular, e perdendo apoio popular ela não tem base no Congresso. Então fica um círculo vicioso.
com muito pouca chance de mudança. Além do que, você tem uma investigação forte cujas suspeitas recaem sobre ela mesma, ou sobre o PT, ou sobre o governo, e isso, não esqueça que ela foi presidente do Conselho da Petrobras, quer dizer, você tem todo esse escândalo na Petrobras que pode chegar nela, como não? Pode sim. Então, eu diria que até para bem do país, talvez fosse melhor que o governo dela fosse encurtado. Eu não estou aqui propondo uma revolução, nem um golpe, nada disso. Mas eu tô só observando, assim, como observador, me parece que até para a gente conseguir encontrar caminhos alternativos de avanço, era preciso sair desse círculo vicioso. E talvez a figura dela não consiga, impeça essa mudança. Essa questão do discurso do presidente Lula, ele mesmo se colocar hoje no volume morto, e ele tentar se deslocar, enfim, se afastar do governo da presidente Dilma, e o próprio PT também, né, uma boa parte também dos deputados, enfim, já também quererem romper com o governo da presidente Dilma. Acho que isso já mostra, e até pelas análises feitas, que esse segundo semestre deve ser mais difícil do que foi o primeiro, economicamente. A gente tem aí essa questão de recessão de 1,1 de PIB, inflação, o que o Banco Central disse 9, mas pode ser que passe, que a gente atinja aí os 2 dígitos. Então, uma situação, acho que do segundo semestre muito difícil, realmente, para o Brasil. E o que chama a atenção foi esse discurso do presidente de tentar se afastar, realmente. Olha, o governo da Dilma não é o meu governo. Não foi isso que a minha intenção não foi essa. Me parece óbvio que o candidato a presidente do PT será o Lula. Não me parece que tenha uma outra alternativa. Sim, mas se chega um governo que não há tempo de recuperação até 18, isso complica muito. Helena, mas aí é uma grande diferença. Eu acho que a visão do eleitorado em relação ao ex-presidente Lula, ela sim é uma visão deslocada do que foi o governo PT e o que será, e a gente sabe o que será muito difícil. O Lula, no meu entendimento, ele consegue fazer, consegue descolar a figura dele, do partido dele e do resultado do partido. Não sei se o suficiente para elegê-lo daqui a 3 anos e meio. Mas o Lula, eu acho que é um caso isolado, né? A figura do Lula, não sei a opinião do vereador em relação a isso. Eu penso assim, que o eleitorado olha para Dilma como sendo uma pessoa que não é capaz de controlar a situação, e é uma pessoa que, enfim, uma certa arrogância, uma certa prepotência, e de que ela, longe de ser ludibriada, ela não conseguiu controlar a situação. Já o Lula não. O Lula é o inocente que foi ludibriado pelo seu entorno. Ele conseguiu convencer grande parte do eleitorado de que de fato ele não sabia das coisas, de que de fato as coisas aconteceram na antessala dele. A vítima é ele, né, vereador? A vítima é ele. Eu acho que essa é a grande diferença dos dois, no meu ponto de vista. E, portanto, por isso que ele aparece bem ainda. Quer dizer, num governo que vem sendo massacrado do ponto de vista de apoio popular, como é que um candidato do mesmo partido aparece tão bem? Exato. E eu acho que... Bom, então isso mostra que hoje ele é maior que a própria sigla. Eu não tenho dúvida que é. E acho que essa coisa do volume morto, essa coisa já é estratégia para ele se distanciar um pouco do processo desgastado, para ele tentar sobreviver. E amanhã ter um outro discurso de quase o mesmo que o Maluf teve com o Pita, pedindo desculpas por ter se enganado. Daqui a pouco ele vai dizer isso em relação a Dilma, porque a escolha foi dele. Não está longe desse processo, de fato, Bom, nesse momento. Vereador, agradeço muito o seu tempo aqui no programa Observatório Regional. Essa é apenas a primeira parte, com
o presidente municipal do PSDB, também vereador do PSDB de São Paulo. A gente volta na próxima semana com a segunda parte dessa entrevista com Mário Covas Neto. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. E vamos lá, vamos continuar a nossa entrevista. Otávio, valeu também, muito obrigado. Fica aí que tem ainda a segunda parte. Sempre um prazer, Leandro, sempre à disposição. Agradeço mais uma vez ao vereador e vamos conversar mais um pouquinho. Esse foi o programa Observatório Regional desta quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Até a semana que vem. Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Hoje, a segunda parte, com a entrevista com o vereador do PSDB de São Paulo, o presidente do Diretório Municipal, Mário Covas Neto. Quem também está presente nesta segunda parte, o diretor-presidente da TV Rede Paulista, Otávio Fumes. Você nos acompanha pelos canais 14 VHF, o 22 da NET. E as notícias da região é simples, é só acessar no nosso portal tvredepaulista.com.br. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Olá, boa noite. No ar o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio o vereador do PSDB de São Paulo, presidente do Diretório Municipal, a segunda parte do programa Observatório Regional com o Mário Covas Neto. Boa noite, vereador. Obrigado. Vamos então para essa segunda parte deste programa. Bom, a gente então começa falando de mobilidade urbana, um problema muito sério já enfrentado há anos pelos moradores de São Paulo, da capital, e que também já há um bom tempo os moradores de grandes cidades do interior de São Paulo também já vêm enfrentando, que são congestionamentos, a falta de um transporte coletivo público de qualidade, falta de alternativas, VLT, vias realmente que possibilitem o uso de bicicletas, até porque são pouquíssimas ciclovias, ciclofaixas. E na capital paulista, a grande promessa do prefeito do Haddad, do Fernando Haddad, seriam 400 quilômetros de ciclofaixa. Até o momento foram 230, 250 quilômetros, mas o senhor tem um discurso sobre mobilidade urbana que diz mais ou menos, me corrija se eu estiver errado, que esse número é matemático, ele não quer dizer qualidade. Por que isso? Quais são os grandes problemas? Porque eu entendo que tem alguns problemas. O negócio de ciclofaixa passou a ser prioridade, não era prioridade. No começo do governo, ou na campanha eleitoral, seriam os corredores de ônibus, que deixaram de ser executados durante o governo Kassab e de que seria retomado. Bom, mas corredor de ônibus é muito mais caro para ser implantado. A ciclofaixa, basta você pintar a rua. É basicamente o que ele fez. E eu acho que isso... primeiro, ciclofaixa não é ciclovia. Ciclovia é um lugar onde as bicicletas andam sem compartilhar com os carros. Ciclofaixa é algo que você segrega um pedaço da via para que seja pintada para passar só bicicleta. Com vários problemas. Primeiro, a cidade de São Paulo não é plana. Então, você deve fazer ciclofaixas onde seja possível você, de fato, pedalar. Então, e não, se pintou várias ruas sem critério. Você deveria ter, a meu ver,
a ciclofaixa ligando um lugar a outro, ou um parque público, ou um sistema de transporte, uma escola, etc. Não, ela começa em algum lugar e termina em outro lugar sem nexo, só para cumprir uma meta quilométrica. E o pior é o seguinte, que a gente faz uma inversão de valores. Quando se fala em corredor de ônibus, o que você está dizendo é, vamos privilegiar o transporte coletivo sobre o individual. Na hora que você segrega um pedaço da rua para fazer uma ciclofaixa, você está invertendo. Você está tirando do coletivo e pondo para o individual. E a característica, especialmente na cidade de São Paulo, é de que a bicicleta é um meio de transporte apenas na periferia. No centro expandido, nos bairros mais melhores, mais economicamente melhores, o que acontece é que a bicicleta é um meio de lazer, ele não é de transporte. Então, quando você faz uma ciclofaixa apenas no final de semana, fica lotado de gente participando. A mesma ciclofaixa durante o dia não é assim, durante o dia da semana. Você pega bicicletários na periferia, eles estão lotados. Na região central, não, estão vazios. Então, não se trata de você ter um número de quilômetros de ciclofaixas. Você tem que fazer algo que seja integrado com o transporte, como meio de transporte e como objeto de lazer. E para cada um você fazer de forma diferente. Você não precisa simplesmente agora fazer com que o trânsito fique ainda pior simplesmente para pintar uma faixa. Ainda com algumas coisas que são piores, né? Quer dizer, estabelecer uma multa enorme, então o sujeito que passar por cima da ciclofaixa, então todo o comércio que tem uma ciclofaixa na sua frente acaba sendo prejudicado porque os carros não podem parar para estacionar. Existem situações onde ciclofaixa em frente de escolas, em que as pessoas vão deixar os seus filhos, tem que parar do lado de cada ciclofaixa e a criança tem que, para chegar na calçada, corre o risco de ser atropelado. Lugares onde tem feiras livres, onde as barracas de feiras ficam compartilhadas em cima da ciclofaixa, é sem critério. O problema do Fernando Haddad é de que, para ele, é mais importante ter um número do que ter alguma coisa que seja útil para a cidade. A ciclofaixa toda é inútil? Não, não é. Mas ela deveria ser planejada, estudada e feita com algum critério lógico. Bom, existe até um número, vereador, que é uma pesquisa feita a pedido do blog Cidades Sem Fronteiras, pelo Instituto, que a gente falou muito no programa anterior, da última semana, que revela o seguinte: 54% dos moradores são a favor de estacionar o carro na rua e 58% não trocariam o seu carro por uma bicicleta para chegar ao trabalho, mesmo que essa ciclofaixa ou ciclovia levasse ele da porta da casa dele até o trabalho. Então as pessoas não trocariam. E aí são vários argumentos, né? Você tem a questão da falta de segurança, motoristas que acabam invadindo essas ciclofaixas. A poluição, aí você tem a questão climática também. Então as pessoas também não estão dispostas a trocar pela bicicleta. A própria logística no trabalho, né, Leandro? Quer dizer, você tem que obrigatoriamente ter um trabalho onde você tenha chuveiro, vestiário, etc, etc, etc. Exatamente. Ou seja, isso se restringe às grandes empresas, né? Tem mais essa, quer dizer, você vai no verão pedalando, as pessoas até poderiam ter essa intenção, mas você chega lá todo suado e não de forma apta para trabalhar. Né? Além desses pontos que você colocou, que são totalmente pertinentes. Pois é, e aí, isso a pesquisa não traz, mas aí é uma questão de percepção, quando você também, eu não moro na capital, mas problemas de transporte público, coletivo, existem em qualquer cidade hoje do país. E normalmente o que a gente vê é um ônibus absolutamente abarrotado, lata de sardinha, gente de pé, motorista que corre demais, ou enfim, um ônibus que chega atrasado. Aqui,
na cidade de Jundiaí, vereador, também já há um tempo implantou-se o GPS, então você tem aquele tempo para se fazer, onde você consegue calcular qual é o tempo de espera, o quanto o ônibus demora para chegar, se houve algum problema. Mas mesmo assim a população reclama da falta de carros nas ruas. Então sempre tem ônibus lotado. Essa falta de investimento, o senhor citou na outra resposta, nos corredores. Acho que é uma boa saída. Campinas-Hortolândia, essas duas cidades, foi feito um corredor metropolitano e ali resolveu o problema. Então construiu o corredor e aí, como muita gente mora em Hortolândia, vai trabalhar em Campinas, utiliza esse corredor. Resolveu a situação do trânsito. O senhor deve conhecer ali na rotatória da Bosch. Ali acabaram até os acidentes. Agora, o que chama muita atenção é que é um discurso de investimento em transporte público coletivo de anos, e esse problema nunca é resolvido, e a população sempre sofrendo. Quando é que a gente vai resolver essa questão? Eu acho que na cidade de São Paulo, a solução é o sistema metro-ferroviário, metrô e os trens. O metrô porque você não tem a interferência do trânsito para ter a mobilidade. Mas metrô é muito caro. Para você fazer um quilômetro de metrô, o preço é absurdo. Você está fazendo metrô em cima de uma cidade que já foi construída. Então tem todo um sistema de segurança, etc. Tem que aprofundar muito mais. Enfim, tem outras questões. Acontece que o metrô em São Paulo, ele é patrocinado apenas pelo governo de São Paulo. Todo o metrô do Brasil inteiro, fora São Paulo, o governo federal é que banca. Nenhum governo estadual, nenhum governo municipal entra com dinheiro nenhum, só o governo federal. Apenas em São Paulo, que só o governo do estado investe. Se houvesse um esforço maior, seja da prefeitura, no tamanho que ela puder, seja do governo federal, em tentar ajudar a resolver o problema, certamente hoje nós teríamos uma solução melhor. O metrô, ele tem que funcionar mais ou menos como uma teia de aranha, de tal forma que você tem os círculos e você tem os raios. Aí você quer ir para algum lugar, isso nos grandes metrôs do mundo é assim. Você quer ir para um lugar, você pode escolher a linha que lhe for mais favorável. Então, você tem uma linha que tem um maior número de passageiros, eu quero mais conforto, eu vou por uma outra linha mais longa, mais sinuosa, mas que vai chegar no mesmo lugar. Hoje o metrô de São Paulo, ele ainda não tem essas alternativas. Então, as pessoas pegam de um lugar para ir de um ponto para outro sem as alternativas e, portanto, com um excesso. Mas já houve uma migração de passageiros de ônibus para o metrô. Mas essa migração fez com que o metrô ficasse mais cheio e liberasse uma parte dos passageiros de ônibus, mas isso não é suficiente nem para melhorar o sistema de ônibus e piorou com certeza o sistema de metrô. Eu só vejo essa possibilidade, não há outro caminho. Otávio? Vereador, a impressão que nós temos em relação à mobilidade é que o poder, independente de partido, qual ele que seja, está sempre um passo atrás da realidade da necessidade, ou seja, tudo que se faz, ainda que com um planejamento razoável, se torna paliativo. Na medida em que, olha, virou caos, então vamos fazer alguma coisa, né? Essa distância, ela pode diminuir, quer dizer, tem uma forma de alcançar um planejamento que já está no nome, faça com que a coisa funcione quando a demanda surgir, ou sempre estaremos correndo atrás de suprir a demanda? Olha, eu acho que os problemas aparecem e você tem que correr atrás deles. Aqueles que não aparecem é porque aconteceu exatamente o que você falou. Se planejou antes, se fez e resolveu, e o problema sequer apareceu porque houve planejamento. Óbvio que uma cidade do tamanho de São Paulo, com mais de 12 milhões de pessoas morando, com um crescimento desordenado, com uma extensão territorial enorme, é muito difícil você não ter
problemas e problemas diários a respeito de todos os tipos. Mobilidade é um deles. Para mim, talvez seja o problema mais preocupante da cidade de São Paulo hoje. Porque ele é diário 2 vezes por dia, né? Ou 3 ou 4. É desafiador. Sim. Você não sabe mais hoje, indo de um lugar para o outro, se você vai pegar trânsito, quando vai ter trânsito, que hora você vai chegar, que hora... Não há meios hoje de saber. Antigamente você tinha o horário do rush, tal, que era o horário das pessoas entrarem e saírem do trabalho. Hoje não é mais assim. Se você tiver uma manifestação, se você estiver chovendo, um caminhão parado, um motociclista caído no chão, aquilo vira um congestionamento monstro e você não consegue chegar no seu destino. Não só nas vias principais, como nas adjacências, né? A coisa Sem faz dúvida. assim. Não, ela vai. Trava, né? Vai travando. Exato. Vai travando. Às vezes você chega na marginal, está parado, mas o que é? Está tendo uma manifestação na Paulista. Não, mas o que tem a ver a Paulista com aquilo? Não, tem a ver porque as pessoas vão começando a encontrar rotas alternativas e vão entupindo as outras que estavam liberadas, né? Ontem mesmo nós fizemos uma audiência pública lá enfim, teve uma audiência lá na Câmara e alguns secretários que teriam que chegar lá no horário não conseguiram por uma manifestação no centro da cidade, que na verdade não tinha 20 pessoas, que impediram o trânsito e ao impedir o trânsito transformou aquilo num congestionamento a céu aberto. Exato. E aí o senador, atual secretário Eduardo Suplicy, chegou lá ofegante porque metade do caminho ele veio correndo para chegar lá na hora. Então a cidade tem essa dificuldade. Essa dificuldade, não há dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que o Observatório Regional, hoje com o vereador Mário Covas Neto, volta em instantes. Até já. Já estamos de volta, último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o vereador do PSDB de São Paulo, Mário Covas Neto. O vereador, a gente falou no outro bloco sobre mobilidade, mas uma das questões que o senhor tem dito muito em entrevistas é com relação à saúde pública na capital paulista. Agora, os problemas, obviamente, são proporcionais ao tamanho da cidade de São Paulo, mas existem problemas em todos os municípios e aqui nessa região, no aglomerado urbano de Jundiaí, eles também existem. Obviamente que não na mesma proporção, e os problemas também não são os mesmos. Aqui, por exemplo, problemas de superlotação em um hospital, que é o Hospital São Vicente de Paulo, que é um hospital que atende toda a região, inclusive gente até de outro estado, assim como também funciona o Hospital de Clínicas da Unicamp, enfim, é mais ou menos da mesma forma. Só que a dimensão, óbvio, que não é a mesma. Agora, o senhor diz que o problema da saúde pública na capital paulista talvez seja o pior hoje do país, e por quê? Não sei se é o pior do país, mas é bem ruim. Bom, a saúde de uma forma geral no país inteiro ela tem dificuldades, muitas dificuldades. Acho até que tem uma lógica para isso. Diferentemente da educação, em que os municípios têm uma responsabilidade sobre os alunos até a primeira faixa de escola, e o Estado a intermediária e a União a faculdade, na área de saúde não é assim. Você tem uma competição, vamos dizer, de atribuições não claras entre os vários poderes. Poderes não, vários esferas de poder, né? E isso acaba ocasionando algumas distorções. Na campanha eleitoral eu tive lá no SAMU e o rapaz acabou me contando que tinha lá uma incubadora de recém-nascido e que estava lá na caixa fechado porque eles não tinham utilidade. Ora, porque o Ministério da Saúde mandou para lá, provavelmente comprando um lote grande para o Brasil inteiro. Isso é gestão. É gestão, mas eu acho que saúde é gestão. O que está acontecendo lá agora, recentemente, o número de consultas nas unidades de saúde diminuiu na cidade de São Paulo. Por que diminuiu?
Essa que é a questão. Porque o problema da superlotação é porque você tem um serviço de melhor qualidade, as pessoas tendem a procurar onde elas são melhor atendidas. É óbvio que isso vai saturando a ponto das pessoas, enfim, eu tenho um hospital escola, com professores, com estudantes, que atende, problemas complicados e tal, eu vou lá, aí chego lá, tem um monte de gente junto comigo e, eventualmente, o atendimento não é feito com uma qualidade de hotelaria ou de atendimento como você tem num hospital privado, enfim, de primeira linha. É óbvio isso. Quanto melhor a saúde, melhor o sistema de saúde, mais os vizinhos vão vir. Os vizinhos, eu estou falando, quer dizer, o Hospital das Clínicas em São Paulo vem gente da América do Sul inteira. Não é só de outros estados do Brasil. E isso vai fazendo que o sistema vai ficando cada vez mais saturado. Mas como é que... caro. E caro. E como é que você faz? Você vai recusar o doente? Não. Ou você vai piorar o serviço? Ou vai piorar o serviço? Você, né? E o que aconteceu na cidade de São Paulo, o que vem acontecendo é isso. Houve uma piora. Houve quer dizer, você tem problemas de toda a natureza, e é gestão mesmo. Você tem posto de saúde que não tem remédio, o outro tem, esse não tem. Ora, isso é gestão. Sim, tem falta de rede integrada. Você tem lugares onde você tem médicos e outros não. Tem lugares que funcionam no fim de semana, outros não. Você tem lugares onde o equipamento está quebrado de exames e outros não. Isso é gestão. É gestão. Acho que... E muitas vezes a pessoa é mal atendida ou ela não consegue ver o seu pleito atendido. Minimamente, e ela não tem a quem reclamar. Ela vai reclamar para o funcionário ali e aquela reclamação vai morrer ali. A gente tinha apresentado até É muito divertido isso, porque eu apresentei um projeto dizendo o seguinte, que tenha que ter um telefone para o cliente, o paciente que chegar lá e tiver algum problema, ele pode ir numa ouvidoria direto na Secretaria de Saúde. Porque como é gestão, no meu modo de ver, você tem como, eventualmente falta remédio aqui e tem sobrando aqui, eu posso fazer um equilíbrio, enfim, e aí você concentrar essa informação na Secretaria de Saúde. E isso foi aprovado na Câmara Municipal, mas chegou, o prefeito vetou, e as razões do veto dele é de que, além dele já ter uma ouvidoria que ele já achava suficiente, ele disse o seguinte, o número de reclamações ia aumentar muito. Quer dizer, então, você evita o acesso da população, porque ia aumentar a reclamação, é inacreditável. Agora... Isso é gestão de números. Gestão de números. A nossa esperança é de que o candidato derrotado e desempregado, Alexandre Padilha, que virou secretário aqui municipal e foi ministro da Saúde, seja um mentor ao secretário Felipe lá, que possa melhorar o sistema de saúde da capital, porque na verdade ele só vem piorando. Quer dizer, então não é somente problema de um repasse bem menor nos últimos anos do governo federal com relação ao SUS, onde o município tem colocado hoje 70%, né, de dinheiro e o governo federal apenas 30%, em alguns casos até menos. A questão realmente, como o senhor citou, é gestão e me parece que atendimento primário, ele não é feito como deveria ser feito. E aí sim, atolando de uma forma absolutamente precária os hospitais da cidade. Veja, essa questão de repasse de dinheiro, ela é real também. Você tem um orçamento mais comprometido, você tem mais dificuldades, não tenha dúvida. Mas você tem um problema de gestão, de funcionamento, de funcionar bem, ainda que seja de uma maneira mais tímida do que poderia ser. Eu acho isso mesmo. O governo federal vem agora numa retração grande de repasse de dinheiro. E para São Paulo, então, pior. O prefeito Haddad foi eleito... em grande parte porque ele dizia o seguinte: eu sou do mesmo partido da presidente da República e nós vamos poder trazer dinheiro para cá. Não só não trouxe dinheiro,
como a renegociação da dívida não aconteceu ainda, não conseguiu acontecer. Ou seja, você tem uma ideia, ele, depois de eleito, ele colocou um plano de metas com mais de 100 metas do que ele pretendia fazer. Ele não conseguiu fazer nem 20% disso. E vai terminar a gestão num número muito parecido com esses 20%. Ele não consegue por quê? Porque ele imaginou, acho, ou era fantasiosa aquelas metas, ou ele imaginou que ele ia ter um recurso que nunca veio e não virá. Então, é um engodo. Essas coisas de você ficar prometendo aquilo que você não pode cumprir, me parece que o eleitor vai ficar mais que esperto. chama atenção, vereador, muitas vezes também, não vou citar que esse é o caso específico da capital, mas é que às vezes a pessoa que é eleita, ela não tem o conhecimento da máquina pública. E aí quando chega as promessas... Mas eu não estou falando de promessa de campanha, eu estou falando de promessas que ele fez, metas que ele fez depois de eleito. Depois de eleito. É um documento depois de eleito. Não, a promessa de campanha, então, esquece. Ele falava na campanha um negócio bonito na televisão chamado Arco do Futuro. Desapareceu esse negócio do Arco do Futuro. Virou o Arco da Velha. Não existe mais. Era uma solução que transformava as marginais no crescimento da cidade, por onde ela crescer. Tem até lógica, do ponto de vista urbanístico, tem toda a lógica. Mas morreu o assunto. Enfim, não... Nós estamos vivendo uma situação em que o processo eleitoral é feito com uma produção tão espetacular que as pessoas sonham com aquilo. E aí, no final, aquilo que você imaginava que era virou pesadelo. Virou um pesadelo. Agora, Mas mas aí tem a Otávio, parcela... infelizmente não dá mais tempo. Desculpa, vereador, agradeço muito a sua presença, a participação no programa Observatório Regional. Muito obrigado, o senhor volte em outras oportunidades. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Otávio, desculpa, mas nosso relógio... A gente sabe como funciona. Valeu, obrigado. Leandro, muito obrigado pela participação. presença. Eu que agradeço. Uma honra tê-lo conosco. Leandro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. E termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.